boa noite. Como é bom estarmos reunidos na presença do Senhor, né? E nós estamos vindo de congressos, né, que estão acontecendo, que ainda vão acontecer, que falam sobre o despertamento da igreja, o avivamento da igreja, e que esse seja o desejo coletivo do nosso coração, em um só propósito, em uma só fé, que nós coloquemos isso diante do altar do Senhor e que seja o nosso alvo, avivamento, o nosso coração queime por isso. Então, eu te convido a se colocar de pé e que o seu coração esteja nesse propósito, nesse intuito. Amém? Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Que essa chama esteja sempre acesa no nosso coração, nos despertando a cada dia, nos dando constância da presença do Espírito Santo. Ele vive em nós. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim. Teu fogo em meu olhar, brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Que seja constante, Pai. Que seja intensa a Tua presença no nosso coração, todos os dias, todos os dias. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, Teu amor. 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 Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Ande pelas ruas exalando o amor de Deus, oh, fazendo a luz de Deus ser conhecida. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte um pouco? Bastante, aliás, porque esse nome, Jesus, que vive em nós, que nos dá alegria, que nos dá a paz. Obrigado, Jesus, porque nós nos reunimos aqui em seu nome para celebrar a vida, para celebrar a bênção, para celebrar a salvação que o Senhor trouxe para nós com a tua morte na cruz do Calvário. Essa igreja celebra o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que vivo está entre nós, vivo está em nós e vivo para sempre estará quando nós nos reunimos com Ele pela toda a eternidade. Por isso, Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te honramos essa noite com os nossos louvores, com as nossos atos de adoração. Seja entronizado, seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar a sua vida poderosamente essa noite. E que bom que você escolheu vir até esse lugar para adorar conosco, para celebrar conosco e celebrar esse nome que tem todo o poder, toda a autoridade, o nome de Jesus. Então, antes de você se assentar, se você pudesse demonstrar um pouquinho dessa alegria, dessa celebração, desse regozijo que há no nosso coração, manifestando isso a outras pessoas que estão perto de você, diga a ela boa noite, seja bem-vindo, faça o que você quiser nesse momento, mas não deixe de cumprimentar quem está perto de você. E você que adora conosco na internet, seja bem-vindo. Estamos ansiosos por ver você aqui em nossa celebração presencial. Depois disso, você pode se assentar, por gentileza. Nós estamos aqui com alguns títulos na nossa livraria. Eu queria sugerir um em especial. Esse livro aqui, Derrubando Golias, do Max Lucado. Bom, esse aqui é o meu livro de cabeceira. Foi com ele que eu fui discipulado, na verdade, lendo livros do Max Lucado. E eu sugiro para todos, leitura fácil, agradável e muito instrutiva. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, aqui vai uma dica. Derrubando Golias é a história de Davi, contada, aplicada para a vida nossa. É fantástico. E tem outros títulos também do Max Lucado lá. Passa no final da nossa celebração, na nossa livraria, e adquira lá alguns dos nossos materiais que foram separados para vocês, para esse dia, para essa celebração também, tá bom? Bom, semana que vem agora, nós temos na quinta-feira à noite o Encontro dos Homens. A Rede Homem estará aqui às 20 horas para a celebração. Que dia que é a semana que vem? 21 de outubro, tá vendo? 21 de outubro é o momento dos homens se reunirem aqui. As mamães, as esposas nos ajudam ficando em casa com as crianças, e nós estaremos aqui com os homens para essa celebração especial do dia 21 de outubro. Ainda não é o Despertai Homem, é apenas o nosso encontro dos homens no mês de outubro, tá bom? Porque novembro vem o Despertai da Rede Homem, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Por falar em despertar, nós estamos aqui um pouquinho cansados, né? Do que nós vivemos aí esse final de semana, ou estamos vivendo ainda. Acredito que essa unção ainda está fluindo aqui sobre essa igreja. O que nós vimos acontecer na sexta-feira, o que nós vimos acontecer no sábado à noite e hoje pela manhã nessa igreja foi algo fantástico. Nós ficamos impactados de ver Deus movendo no meio das crianças, das nossas crianças, dos nossos filhos, e ver o Espírito Santo despertando, agindo sobre eles, e eu acredito que é só o começo. Nós ficamos muito felizes em ver a Rede Mulher voltando com o Despertar Mulheres, foi impactante. Mas, irmãos, olhando para a Rede Kids e agora olhando para o Despertar Jovem, que vai acontecer na semana, no último final de semana de outubro, eu estou na expectativa, porque o negócio só está crescendo, só está aumentando, só está avolumando com a presença de Deus. E no dia 29, 30 e 31 de outubro, haverá o Despertar Jovem. Mas esse Despertar Jovem, como você sabe, já é uma linguagem mais preparada para adolescentes, jovens, mas também para aqueles que se sentem jovens e têm essa pegada. Então, na sexta-feira à noite, quem estará conosco é o pastor Diogo Rojas. Ele é pastor da Bola de Neve Londrina e estará, meu amigo, estará aqui ministrando na sexta-feira. Está aberto para toda a igreja, não é só para os jovens. Tem algo especial para Deus ministrar aqui. Você que se sente jovem, vai ser um culto diferente, uma pegada jovem. Adolescente jovem não pode faltar, com certeza. Mas se você quiser participar, o templo é grande o suficiente para te receber aqui nesse lugar. No sábado à noite, aí é uma ministração especial do pessoal da Casa do Leão de Londrina, uma comunidade de oração, uma casa de oração que estará ministrando aqui os nossos jovens. E no domingo à noite, nós encerramos com o pastor Fábio Okazaki, que é pastor da Bola de Neve, na Fazenda Grande, região metropolitana de Curitiba, e nós estamos com uma grande expectativa. As mulheres foi maravilhoso, as crianças só aumentaram o mover de Deus,
pessoas, e o final do mês aí está chegando, e a gente está com um grande coração acelerado já para ver o avivamento de Deus também no meio dos nossos jovens. E ficou provado e comprovado que se nós fizéssemos um despertar só para a igreja aqui, vamos despertar a igreja igual nós fizemos em 2019, em 2020, fevereiro de 2020, nós não teríamos condições de atender a necessidade, a busca dessa igreja que está com sede de Deus, e eu estou muito feliz de ver isso acontecendo nesse lugar. Já lá na semana que vem, as mulheres vão se encontrar aqui, dia 28, é o encontro da Rede Mulher, então as mulheradas aí já podem anotar, reservar essa data, tem dos homens 21, as mulheres 28, todas na quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Bom, e para encerrar essa maratona de avisos aqui, importante lembrar você que nós estamos em pleno desafio de nós crescermos como igreja, aumentarmos a nossa exposição, e nessa terça-feira eu queria convidar você a estar conosco aqui. Nós voltamos com as nossas campanhas de oração, nós estamos orando pelas pessoas aqui, primeira semana, segunda semana. Se você não veio ainda, terça-feira eu convido para você para estar aqui conosco. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bom, você conhece, nossa igreja, a gente não gasta muito tempo aqui para ficar falando sobre o benefício de dar, a importância de dar, a responsabilidade de dar. Os nossos membros já sabem disso, porque já passaram pela instrução quando se tornaram membros da nossa igreja. Essa palavra é para você, visitante, que está aqui conosco. Se você quer participar, quer ofertar, fique à vontade. Mas se você não veio preparado, o importante é que você veio e está aqui conosco para celebrar nesse lugar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Seu cuidado. Aqui nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo nessa igreja, e por ver o Seu mover de crianças a mulheres, passando pelos jovens. Senhor, só o Senhor para fazer isso em nosso meio, nós Te agradecemos. E os recursos que o Senhor tem trazido a essa igreja, através das mãos dessas pessoas que estão aqui essa noite, que estão em casa contribuindo, tem trazido também oportunidade para a gente abençoar as nossas gerações e fazer a diferença nesse lugar. Por isso nós Te louvamos e transforma esses recursos que o Senhor tem dado a essa igreja, multiplicados para a glória do Seu nome e em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, queridos, nós podemos vir aqui à frente e devolver dízimos e ofertas. Atraído por Sua presença,
reconciliou com Deus. Nós somos filhos. Filhos, recebemos vida nova. E você que está aqui, o Senhor, Ele sonhou com você. Ele esperou você. Ele te encontrou. Ou mesmo que você estivesse distante, passou um tempo distante, ou se você que está aqui está distante do Senhor, Ele te espera de braços abertos. Ele deixa as 99 para te encontrar. O seu amor é ousado. O seu amor é inigualável. Ninguém te amará como o Senhor te ama. Você é escolhido do Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você é filho amado do Senhor. Antes que você nascesse, Ele já te amava. Ele já te amava. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quão grande é esse amor, Deus. Oh, quão grande é esse amor que nos alcança na nossa escuridão. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
querido. Pense só no sacrifício de Jesus. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nada de valor para oferecer, e mesmo assim Ele se entregou. E o amor que Ele tem por mim e que Ele tem por você é um amor tão incrível que não é igual, mas também é diferente. Ele sabe a medida exata de amor que nós precisamos, a medida exata de carinho que nós precisamos, e não falta para ninguém, não falta para ninguém. Senhor, nós somos tão gratos por esse amor, gratos porque o Senhor nos alcançou, trouxe luz para as nossas trevas. Nós vivíamos na sombra, nós vivíamos no pecado, mas o Teu amor nos encontrou, nos resgatou de nós mesmos, nos deu uma nova vida. Por causa de Ti nós temos uma nova chance. Você pode agradecer ao Senhor agora com o seu coração, com intensidade, com toda a gratidão. Oh Senhor, nós somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor que nos sustenta, que nos ajuda, que nos ampara. Oh, impressionante, infinito amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecido, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Nós honramos o nome de Jesus. Aleluia! Obrigada, Pai, por todo esse amor, por todo esse cuidado. Nós somos gratos a Ti. Amém. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração. Que bom ter os céus abertos para a gente poder fluir nessa presença. E quantos aqui já são ovelhas encontradas? Amém? Não, algumas, peraí, eu vou perguntar direito, talvez você não entendeu. Como assim ovelha encontrada? A gente cantou isso. Ele deixou as 99, foi atrás da gente, você está aqui hoje essa noite. E aí eu pergunto para você, quantos aqui são ovelhas encontradas? Amém? Amém. Nós somos encontrados pelo Senhor, pelo amor dEle, pela graça dEle. Pela graça dEle nós somos conduzidos a um outro lugar. Nós estávamos longe, distantes, maltrapilhos, sujos, mas pela graça dEle, Ele nos tirou desse lugar e nos posicionou num lugar diferente. Semana passada nós falamos que todos nós temos uma identidade em Deus, chamada de imagem e semelhança. E todos os seres humanos na face da terra possuem isso daí. Dos asiáticos aos europeus, passando pelos indígenas, pelos povos africanos, pelas tribos mais distantes, todos nós possuímos imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que nós temos acesso direito ao céu, não significa que nós somos filhos de Deus, mas significa que há algo em nós preparado, que Deus imprimiu em nós, que só o ser humano possui, e a única característica que Deus delegou e comunicou à sua criação, que são aos seres humanos. E aí a gente tem seres humanos de todas as formas, de todas as religiões, de todas as atividades, de todas as crenças. Eu trouxe aqui algumas imagens para você apenas visualizar e observar. Ali nós temos pessoas da prática ritual budista, nós temos pessoas da prática cerimonial hinduísta, nós temos pessoas da filosofia oriental chamada de budismo também, ou temos ali do confucionismo, temos pessoas de tribos africanas, temos ali também a religião candomblé, temos também pessoas que representam a religião judaica, ou seja, nós temos aqui os muçulmanos. Existem diversos tipos de crenças, de religiões espalhadas ao redor do mundo. Todas essas pessoas possuem algo em comum conosco. São imagem e semelhança de Deus. Ponto.
Essa imagem e semelhança de Deus deformada neles também está em nós. A diferença é que em nós, em Cristo Jesus, nós estamos sendo reconfigurados, retrabalhados. Nós estamos nos aproximando de Deus para Ele nos renovar a essa imagem que não foi perdida por completo, mas que foi embaçada e de alguma maneira deformada. Mas a pergunta que eu queria fazer para você essa noite, queria perguntar para ver se você conhece teologia e se você já tem condições o suficiente de responder isso. A pergunta é: todas essas pessoas são filhos de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas não param para fazer. É uma pergunta que muitas pessoas não se preocupam em responder. É uma pergunta que no nosso popular e até mesmo no nosso dia a dia a gente absorve com certa tranquilidade. Uma pessoa, por exemplo, da prática do candomblé, ou uma pessoa da prática do espiritismo, ou uma pessoa da prática da idolatria, ou uma pessoa, talvez, sem religião, diz: eu também sou filho de Deus. Mas isso é verdade? Todos são filhos de Deus? Nós estamos falando sobre o cristianismo básico, e é importante que você entenda isso. Se você está aqui nos visitando e é de uma outra religião e não professa a fé que nós professamos, mas veio nos visitar e veio aqui para saber o que está acontecendo nesse lugar, eu queria que você não ficasse desconfortável, mas a grande verdade é que de alguma maneira isso pode te ofender. Pode te ofender porque a resposta na Bíblia que nós cremos, que não é o que o pastor Denis pensa, não é o que a igreja presbiteriana preceitua, o que nós cremos como igreja e que é cristianismo básico para nós, é que nem todos são filhos de Deus. Todos são imagem e semelhança de Deus como criação de Deus. Portanto, logo, todos são criatura de Deus. Para ser filho de Deus, existe um critério que foi deixado em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que não fizeram isso, não têm esse direito. Vamos continuar a leitura. Os quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, mas nem pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A diferença desse texto aqui é que existe algo, ou melhor, alguém que nos dá a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam a quem? A igreja presbiteriana? Receberam a nossa doutrina calvinista? Receberam a nossa forma de pensar e de agir? Receberam a nossa liturgia? Quem são esses, ou quem é esse, desculpe, que dá o direito e a garantia de eu ser filho de Deus? Aquele destaque ali, aquela palavrinha "o", que está bem aqui em cima em vermelho, é a palavra fundamental, que separa o que é a criatura de Deus do que é filho de Deus. Daqueles que são imagem e semelhança de Deus e daqueles que são apenas, ou melhor, que são apenas imagem e semelhança de Deus e daqueles que são filhos legítimos de Deus. Quem é esse? Essa palavra "o" você pode trocar pelo nome Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui esta noite, você que está aqui nessa igreja e talvez já foi até batizado, talvez você se adeque à doutrina, talvez você goste desse ambiente, talvez você se sinta confortável nesse lugar, mas talvez ainda você não recebeu Jesus, você está em risco de inferno. Não é risco de morte, é risco de inferno. Porque quem recebe a Jesus tem o direito, a garantia de ser chamado filho de Deus, e quem não recebe não pode. Então essa conversa de que eu também sou filho de Deus não se estabelece e não se firma quando passada pelo crivo da palavra de Deus. Só são filhos de Deus legítimos, verdadeiros, quem receberam Jesus. Não são os que nasceram da carne, que são criatura, mas são os que nasceram de Deus, que são nova criação. E eu faço essa pergunta para você: você já recebeu de fato Jesus em sua vida? Você já recebeu Jesus para ter essa garantia e esse direito de ser chamado filha e filho de Deus? Você já tem essa certeza de que de fato você pertence a Deus? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ter Jesus como Salvador não é difícil. Todo mundo está em apuros, todo mundo está lascado, todo mundo está perdido, todo mundo está enroscado na vida. Todos nós precisamos de um Salvador. É mais ou menos assim. Tem alguém que está afogando no oceano, está se debatendo, está cansado de remar contra a maré, está tentando sobreviver. Aí alguém pega uma boia e diz o seguinte: você quer salvação? Que pergunta é essa?
Se está com o casamento afundado, está com a vida financeira totalmente destruída, está com as emoções acabadas, está com o corpo destruído, está com a credibilidade, o moral, a estima pisoteada, aí alguém fala para você: Jesus, a boia, pode te tirar dessa condição, pode te dar vida, pode te dar alegria, pode te dar paz, pode te dar sucesso, pode te dar esperança, pode recuperar seu casamento. Se alguém está com essa boia, você fala: dá para mim, por favor. Então tem muitas pessoas que vão para Jesus por causa da boia de salvação. Eu quero uma salvação. O problema é que essa boia de salvação também tem um preço. Imagina que a pessoa está se afogando, eu estou com a boia e digo: você quer um Salvador? E a pessoa diz: é óbvio que eu quero. Aí eu pergunto para ela: você quer que esse Salvador também seja o seu Senhor? Porque Ele vai mandar em você. Será que a pessoa vai afundar e vai continuar tentando se salvar sozinha, ou ela vai submeter a esse Senhor? Porque ter Jesus como Salvador não é difícil, porque todos nós estamos em apuros. O difícil é tê-lo como Senhor, porque ninguém de nós quer abrir mão do trono da nossa vida, do nosso privilégio de liberdade de escolha, que na verdade não é nem liberdade, é escravidão de escolha, porque sem Jesus nós já estamos escravizados a um determinado tipo de escolha. Então a pergunta é: você de fato já recebeu Jesus no seu coração? Sim, Jesus. Sim, Senhor. Ele entrou na minha vida, Ele é o Senhor da sua história, Ele comanda seus desejos, Ele cuida da sua vida, Ele impacta o seu coração, Ele ajuda você em suas escolhas. Você vive para o agradar? É aí que está a conversa, porque Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. Então, pela sua graça e de uma forma milagrosa, nos adotou como seus filhos e filhas e nos tornou membro da sua própria família. Isso é lindo. Deus pegou pessoas que eram apenas criação e pegou e fez um trabalho na vida delas através de Jesus Cristo e transformou essas pessoas em filhos. Eu não sei quantos aqui essa noite se identificam com essa palavra, ou se foram adotados por alguém, ou se adotaram alguém. A verdade é que a adoção é um dos atos mais lindos de amor que existe, porque é uma escolha por aquela pessoa, é uma escolha decidida. Deus nos escolheu para nos adotar, para nos enxergar, para nos abraçar e para dizer que somos dele. E de uma maneira maravilhosa Ele pega pessoas pecadoras, que na condição natural são gente difícil, que na condição natural estão sujas, maltrapilhas, estão fedendo a chiqueiro, e transforma essas pessoas em filhos, em filhas. E sabe o que a gente faz? Nada. A gente tem muita coisa para pedir, porque Deus não deu o carro do ano, Deus não resolveu aquele processo que a gente queria, Deus deixou o vizinho prosperar e não você na sua empresa. A gente tem o maior privilégio, o maior presente de todos, que foi ser transformados de pecadores perdidos para filhos e filhos da graça. E sabe o que a gente faz com isso? Muitas vezes nada. Nosso louvor ainda é pequeno, a nossa adoração é limitada, a nossa disposição de servir ainda tem um monte de barreira, porque na verdade a gratidão de sermos filhos ainda não passou para o nosso coração. Porque na verdade eu acho que a gente não entendeu o que é ser filho de Deus. A gente não entendeu o que é ser adotado por Deus. Queridos, quando nós estamos na condição natural, a Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Não tem como alguém assim ser agradável. Imagine só que chega uma pessoa na sua casa, que não é o seu filho, e que é totalmente desobediente e totalmente desagradável. O que você faz com ela? Você começa a negligenciar, você começa a se afastar. Nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Nós éramos a ovelha perdida e Deus falou: deixa eu ir atrás dessa ovelhinha, e chamou-nos pela sua graça e de uma forma milagrosa para chamar a gente de filho e de filha. Isso deveria encher a gente de gratidão, queridos. Por isso que nessa igreja a gente não fica falando assim: você tem que dar o dízimo e oferta. Porque quem é filho sabe que precisa dar o seu dízimo e oferta por gratidão, não porque ele tem. Por isso que nessa igreja a gente não fica desafiando você a dar um passo diferente, no sentido de que você agora tem que abandonar o seu pecado, porque a doutrina da igreja não permite você fazer aquilo. Não. Porque quem é filho e quem é filha abandona a vida de pecado. Não dá para ficar exigindo atitudes de quem não é filho. Não dá para ficar exigindo atitudes de quem ainda não passou pelo processo de adoção e não sentiu isso. Ainda vai continuar com as velhas práticas, as velhas maneiras e tentando se justificar. Posso dar um exemplo para você de quem é filho e de quem é filha? Um exemplo bem claro. Vamos lá. Uma determinada pessoa postou algo na rede social que denegriu a sua imagem
e o seu testemunho como membro da igreja. Porque quando você está exposto como membro da igreja, você batizou aqui, você está levando a imagem da igreja que você professa ao mundo. Então, bom, não vamos entrar nesse assunto aqui agora, não é para isso hoje. Mas a pessoa postou uma coisa indevida na rede social. E aí, nós, sabendo dessa situação, precisamos agir e atuar. Chamamos essa pessoa e dizemos para ela: olha, querida ou querido, o que você colocou é algo indevido, desmoraliza você como pessoa e descredibiliza e traz mau testemunho à igreja que você permanece. Então, o que nós vamos precisar fazer é tirar você do ministério. A gente vai ter que colocar você um pouquinho no banco, porque você ainda não entendeu a responsabilidade que você tem de se expor a esse mundo e ser luz de Jesus e não pedra de tropeço. Se essa pessoa for filha de Deus, ela vai responder da seguinte maneira: pastor, estou profundamente arrependido. Quando eu postei, eu já senti que aquilo não deveria acontecer. Depois eu percebi os comentários, aquilo já começou a marcar o meu coração. Inclusive, nem está lá mais lá, pastor. Eu peço perdão, eu não vou mais fazer isso. Eu estou aprendendo agora na igreja. Eu peço perdão por ter cometido um erro como esse. E está tudo bem, pastor. Essa é uma atitude de filha. Não precisa ficar usando o código disciplinar, constituição da igreja, aplicando texto bíblico para ela, porque ela entendeu a repreensão e Deus disciplina aquele que ele ama. Então está tudo certo, errou, falhou, peço perdão e vida que segue, como diz o jargão popular. Se a pessoa não é filha, ela está batizada, ela está na igreja, ela participa do ministério, mas não é filha, sabe o que ela vai dizer? Ah, mas e as outras pessoas que fazem o mesmo, pior do que eu? Se a pessoa respondeu assim para mim, querido, já não vale mais a conversa. Não tem o que eu argumentar com a pessoa assim, ela não nasceu de novo. Ela só está na igreja, ela pode estar até cantando louvor, pode estar dançando na coreografia, pode estar fazendo pirofagia lá fora, pode estar fazendo o que for na igreja. Se ela respondeu desse jeito, ela não é filha. Não dá mais para discutir, não tem como você argumentar com uma pessoa dessa e dizer: ah, mas eu não estou sabendo das outras pessoas, ah, mas você precisa... Não, acabou a conversa ali, eu entendi o que você é. É a mesma coisa de uma adolescente, ficou com alguém, ficar é pecado, é errado, nós não aceitamos, não admitimos isso. Aí ela vem, e aí a gente fala assim: querida, você está denegrindo o seu corpo, você está denegrindo sua imagem, isso não é um bom testemunho para a sociedade, Deus tem o melhor para você. Aí ela diz assim: desculpa, perdão, eu estou arrependida com isso, eu quero realmente mudar minha vida. Bênção, é filha. Outras pessoas da igreja que vivem festa ficando, agora vocês vão pegar no meu pé, não é filha, não adianta ficar falando. Essa é a diferença, vocês viram como é sutil? Como é pequeno um ozinho, todos quantos o receberam. O quem? Jesus. Porque todos que receberam a doutrina, a igreja, o pastor e o carisma da igreja, eles não nasceram de novo, não são filhos, só estão na igreja. É diferente. Por isso que a doutrina da adoção é algo que separa o trigo do joio. É algo que define quem eu sou em Deus, o que Ele é para mim. E ele traz para mim alguns princípios maravilhosos. Eu não estou aqui para fazer você sentir culpada ou culpado, mas para fazer você refletir se de fato esse o receberam tem significado e sentido para você. Porque ser filho de Deus, ser filho de Deus é ter uma nova identidade. Ser filho de Deus, ou essa adoção que eu recebo sem merecer, é eu ter em Deus uma nova identidade. Eu quero mostrar alguns textos bíblicos para você aqui essa noite. Primeiro deles, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é participar da igreja dos Gálatas, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando eu nasço de novo, quando eu sou adotado na família de Deus, já não tem mais rico e também não tem pobre. Dificuldade com essas classificações, porque na verdade isso é uma classificação social maligna, que coloca as pessoas. Como é que você classifica uma pessoa pobre? Quando ela não tem dinheiro. E uma pessoa rica quando ela tem muito dinheiro. Isso não é classificação. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre de espírito, e ter pouco dinheiro e ser rico de espírito. Então isso não é classificação. Mas de alguma certa maneira, não há mais pobre e rico quando nós estamos em Deus. Ou seja, eu não posso querer tratar bem demais o rico, porque ele é rico, e também não posso tratá-lo mal porque ele é rico. Vocês entenderam? Porque tem esse problema de igreja. As pessoas acham que porque a fulano é rico, ele merece o melhor tratamento.
Um dia eu estava entrando na igreja tal, e chegou uma pessoa bem simples, uma pessoa bem de posses, e aí eu fui convidado a conhecer os dois quase que ao mesmo tempo, mas a pessoa bem simples chegou primeiro. E uma pessoa falou, não, mas o fulano aqui é dono, não sei do que. Eu falei, não, eu não quero saber do que ele é dono, espera que daqui a pouco eu vou conhecê-lo. Eu fui a pessoa simples, ela chegou primeiro, é por ordem de chegada que eu queria conhecer. Não são pelas posses. Mas também tem outra questão do seguinte, o fulano de tal é rico, não pode tratar bem. Quem disse isso? Isso é complexo também. Então não é porque é pobre que se trata mal, e nem porque é rico que se trata bem, e vice-versa. Todos são iguais em Cristo Jesus, todos são imagem e semelhança de Deus, e se nasceram de novo, eles têm um upgrade, eles são filhos e filhas de Deus. Só por ser imagem e semelhança de Deus, mas a gente precisa tratar as pessoas não somente igual, mas com muito prestígio, porque também alguns deles são filhos e filhas de Deus, e esses nós precisamos, de fato, cuidar, proteger, abençoar de uma maneira especial. Ou seja, o que me dá identidade na igreja não é ser presbiteriano, é ser de Jesus. O que me dá identidade de estar aqui essa noite não é vir num culto de domingo à noite. Eu brinquei, acho que foi a semana passada, né? Eu falei que se eu ficar dentro de um galinheiro eu não viro galinha, assim como se eu ficar dentro da igreja eu não viro crente. Então não tem como eu falar que eu estou dentro da igreja, eu sou de Jesus. Não, ser de Jesus é um relacionamento pessoal com Ele. Imagina só que eu assino um contrato lá no cartório, eu, Denis Vicentim, caso com Vanessa, de Paula Pinheiro, que vai se tornar a senhora Vicentim. Aí, passado alguns anos, você diz assim para mim, e aí, como está o casamento? Casamento? Que casamento? Não, você não estava morando com a sua esposa? Não, a gente só assinou o contrato, cada um mora na sua casa. E você vê ela com frequência? Aos domingos eu vou lá. E o que acontece tal? No domingo a gente tem um momento maior de intimidade. E durante a semana? Não, aí a gente segue cada um a sua vida. Eu tenho as minhas coisas, ela tem as coisas dela. A gente vai seguindo. A verdade, eu nem lembro que ela existe durante a semana. Aí domingo, bate domingo, eu vou lá de novo para a gente conversar. Você acha que isso é casamento? Você acha que é relação com alguma pessoa? É só contrato assinado no cartório. E isso também é a mesma coisa com a nossa vida de crente. Não dá para ser crente só de domingo. Não dá para dizer que eu sou filho de Deus, porque eu sento todo domingo nessa cadeirinha, levanto a mão e dou o dízimo. Não é isso que me faz um crente. Não é isso que me faz um discípulo de Jesus. O que me faz um discípulo de Jesus é ser discipulado por Ele. Irmãos, tem coisas óbvias no cristianismo básico que é um absurdo a gente falar. Vou repetir a frase. O que me faz ser um discípulo de Jesus é ser discipulado por Ele. Meu Deus, descobrimos o mundo? Meu Deus, é uma frase difícil de entender? É uma frase de um filósofo, ou talvez de um pai da igreja, a filosofia patrística? Não, irmãos, é simples. O que me faz um discípulo de Jesus é ser discipulado por Ele, porque se eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não posso dizer que Ele é o meu Pai. Você entendeu a analogia? Você entendeu que não é o fato de estarmos aqui, é o fato de termos uma nova identidade? Não tem homem, não tem mulher. Quem são os melhores dentro da igreja? Não tem homem, não tem mulher, todos são um. Não tem criança, não tem adulto. Aliás, irmãos, desde o retiro de 2019, quando nós fizemos com as crianças, o retiro em outubro, eu percebi que criança recebe tanto de Deus quanto adulto. Essa igreja nunca mais, depois do retiro, trabalhou o ministério infantil ou a Rede Kids no intuito de entreter crianças, fazer brincadeirinha para eles, teatrinho para eles. Não, irmãos, a gente ministra, a gente ora com eles, a gente ministra dons do Espírito Santo, a gente coloca eles de joelhos aqui à frente para a gente se arrepender de pecados, eles levantam a mãozinha na hora do louvor, eles dançam coreografias espontâneas. É assim, impressionante. Hoje de manhã tinha um jovenzinho aqui, uma criança, não posso nem falar de jovem, 11 anos é criança, pregou, irmãos. Eu fiquei sentado ali um momento para poder fazer a aplicação da palavra. Eu chorei, não consegui eu nem sei o que eu fiz depois aqui. Irmãos, trouxe uma palavra poderosa para a igreja de despertamento, com 11 anos de idade, numa autoridade, falando assim, ai, uma outra deu um testemunho, a outra cantou, o outro deu os avisos. Eu disse, Jesus, não tem esse negócio de criança. Irmãos, se o pastor Denis hoje não estiver mais aqui, pode colocar a criançada para conduzir o culto, vai ser uma bênção. Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, não tem Espírito Santo mirim. É o mesmo que atua nos adultos e o mesmo que atua nas crianças, que atua na melhor idade, que atua também nos jovens, que atua nos adolescentes, entre homens, entre mulheres. Não existe divisões por classe social, por gênero, por poder aquisitivo. Não, irmãos. Todos nós somos um, recebemos uma nova identidade. Por isso que a gente não tem brigas e discórdias, porque um tem mais, outro tem menos, outro tem mais opções, outro tem menos, outro tem mais oportunidades, outro tem menos. Não é isso. Em Jesus, Deus nos nivelou dizendo, todos são filhos. E eu não sei quanto a você, mas lá na minha casa eu tenho 2 filhos.
Se eu como bife, todo mundo come bife. Se eu como frango, todo mundo come frango. Se é macarronada, todo mundo é macarronada. Se é um pãozinho com salsicha, todo mundo pãozinho com salsicha. Filho é filho, todos comem da mesma mesa e têm os mesmos privilégios, mas também têm os mesmos deveres. Então, a primeira coisa, a adoção é uma nova identidade. Você não é mais você, você é alguém em Jesus. A imagem de Jesus, a presença de Jesus te esconde atrás da cruz dele, e isso é um privilégio. Segundo, a adoção é uma segurança. Aqui é rapidinho. Eu quero perguntar para você, o que dá para você a segurança de ir e vir? O que dá para você a segurança de que alguém não vai tomar a sua propriedade? De que você fez a sua escritura da sua casa e de que alguém não vai chegar lá e falar assim, essa casa é minha. O que te dá a segurança de que você se casou com aquela pessoa e de fato você tem agora a segurança de ter todo o suprimento? E se houver uma separação, os bens são repartidos entre os dois. O que te dá a segurança nesse mundo de acordos, de atividades, de escolhas? O que te dá a segurança? Qual é a palavrinha? Será que você acha ela? Qual é a palavra que te dá segurança de ir e vir, de fazer negociações, de ter propriedade, de ser protegido? Qual é a palavrinha? João 1,12 de novo. Vamos voltar nele? Porque a todos quantos se receberam, deu-lhes o direito. Direito é o que dá segurança. Direito é o que rege, é a lei, é a norma, é a regra. Deus nos deu uma norma, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então há uma segurança. Se você ama Jesus Cristo, se você veio para esse lugar por causa de Jesus e o recebeu na sua vida, não é o fato de você ter pecado essa tarde que te tira como filha. Não é o fato de você ter pecado essa noite que te tira e te descredibiliza como filho. Não, você tem uma segurança. Recebeu Jesus, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Você não tem o direito de permanecer no pecado, mas mesmo pecando, mesmo tropeçando, mesmo caindo, você ainda pode ser chamado de filho e de filha, a não ser que você renuncie esse direito dizendo, eu não quero mais ser filho, eu quero viver no pecado, eu quero viver na lama, eu quero viver no chiqueiro, eu quero bater na mesa do meu pai e falar, pai, me dá o que é de direito, porque eu vou gastar toda a minha grana agora com as prostitutas, meretrizes e com a vida fácil. Como a parábola do filho pródigo. Se você é filha e filho de Deus, nada nesse mundo, nenhuma acusação de Satanás pode te tirar esse direito. Suponhamos que você tenha adulterado, e agora você não adultera mais. Suponhamos que você tenha mentido, e agora você não mente mais. Suponhamos que você tenha enganado, mas agora você não engana mais, você é nova criatura. Lógico que você erra, lógico que você falha, lógico que você tropeça, mas você deixou a prática, o hábito, a constância daquele pecado maligno que tomava a sua vida e fazia de você um ser humano pior do que Deus criou você para ser. Suponhamos então que você fazia isso, mas não faz mais. Aí no momento do louvor você levanta a mão e aí o diabo fala assim para você, você está levantando a mão, mas olha o que você fez com a sua esposa, olha o que você foi capaz de fazer com o seu marido, olha o seu passado. Queridos, a palavra é direito. Eu posso ser chamado de filho, não importa o passado que eu tenha, desde que eu não esteja dando o direito a Satanás de ter posse sobre a minha vida e propriedade. Desde que, vamos usar a palavra jurídica agora, desde que eu não abra jurisdição. Irmãos, eu tenho o direito de ser chamado de filho de Deus, desde que Efésios 4:27 não aconteça na minha vida. Pastor, o que está escrito em Efésios 4:27? Está escrito o seguinte, não deis lugar, a palavra lugar é topos, jurisdição, não deis jurisdição ao diabo. Eu sou o filho de Deus, o diabo não pode me tocar, ele não pode me condenar pelo meu passado, pelas minhas práticas, pela minha vida, pelo meu agora há pouco, ele não pode me condenar, desde que eu não dê a carta de jurisdição dizendo para ele, você tem propriedade sobre a minha vida. Então esse é um direito seguro, ser filho de Deus. Será que eu vou para o céu? Claro que você vai, você é filha. Será que eu vou para o céu? Claro que você vai, você é filho, você o recebeu, essa é a segurança. Agora, responder se você recebeu a igreja, a doutrina e a presbiteriana, ou recebeu Jesus, aí você que tem que responder isso, eu não posso. Quem recebeu a doutrina, a igreja e a religião, talvez não, é bem provável não, é certo que o céu não é para você. Mas se você recebeu Jesus,
O céu está garantido. Não há nada que roube, é um direito que Deus deu para você. Você não compra, você não recebe. Ai, Senhor, olha para mim como eu estou bonzinho. Senhor, olha essa semana como eu fui. Eu mereço estrelinha, Senhor. Não, é um direito. Direito você não precisa ficar lá pedindo, esmolando. Imagina só, eu gosto de trazer bastante pensamento sobre isso, que você ganhou uma herança. E lá no inventário colocaram o seu nome como proprietário de uma fazenda de 50 alqueires na região de Sertanópolis. Ou seja, você está milionário. E aí está lá que você com a escritura, o inventariante passou para você os direitos de posse daquela propriedade. Aí beleza, você recebeu a posse. Aí você falou assim, nossa, mas eu não sei mexer muito com planta, com terra. Aí o que você faz? Vai lá no cartório. Ô gente, é o seguinte, eu queria aqui garantir que a terra é minha. É porque eu não sei mexer com agricultura. Será que eu posso assinar um outro documento aqui? Será que... Aí você vai lá e volta, aprendeu a mexer com a terra. Você volta lá no cartório e fala, gente, eu aprendi a mexer com a terra. Agora a terra é minha de verdade? Aí você volta lá e deu um problema, você quebrou a safra. Aí você volta no cartório e fala, quebrei a safra. Será que eu perdi a terra? Aí você volta para lá e consegue uma grande safra. Aí você volta para o cartório e fala, gente, eu tive uma ótima safra. Será que eu tenho a terra? Não, irmãos, a terra é sua. Foi passada por direito, você não precisa ficar lá pedindo, será que é minha? Será que é minha? O céu é seu, você é filho de Deus, você não precisa ficar lá, Deus, será que eu perdi a salvação? Será que eu não sou filho mais? Não, é um direito, e direito a gente não compra, direito a gente adquire. Por isso que a Bíblia diz, mediante a fé, por meio de Jesus, a gente recebe uma herança por meio do inventário, a gente recebe a salvação por meio de Jesus, e a gente não precisa ficar batendo na porta dizendo, será que eu sou? Será que eu vou para o céu? Pronto, está definido. É uma segurança definitiva ser filho e filha de Deus. Eu acho que você não vai querer sair dessa posição jamais. E por fim, a adoção é um privilégio. Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve. Ele é um poeta das palavras. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 8, versículo de número 15 em diante. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Queridos, sabe aquele Deus ranzinza de trono, aquele Deus barbudo, olhos vermelhados, aquele Deus irascível? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele chama pela palavra Abba Pai. A palavra Abba em hebraico ela é linda, porque ela tem um significado de onomatopeia, tá bom? Assim como também é no português. Para nós, quando a criança começa a fazer pá, 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 eu tive 2 filhos, a hora que fazia pá, pá, é pai. Falou pai primeiro que mãe, ganhei, esse sou eu, tô na frente. Todo casal está com um filho na barriga, fala, quando nascer, a primeira palavra vai ser pai. Então ele fala pá, 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 é pai. No hebraico, a palavra pai é Abba. Então a criança vê Abba, 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 é pai. É a palavra mais simples, mais singular, é a palavra menorzinha de tudo. É a palavra da simplicidade, olha que tremendo. Nós temos a segurança na nossa simplicidade, a gente não sabe orar como convém, o mesmo texto diz isso, a gente não é super crente, a gente não é super filho, nós não somos os melhores. A palavra de Deus diz que a gente pode chamar com a palavra mais simples do vocabulário, Abba, e Deus nos entende. Abba, e Deus nos chama. Esses dias nós estávamos numa vigília aqui, e os jovens começaram a puxar, quero ser como criança, te amar pelo que és. Essa música é linda, ela ministra ao meu coração que nós somos filhos de Deus, e filhos não precisam provar muitas coisas, filhos têm o privilégio de ter um pai, e pai disciplina também. Hebreus capítulo número 12, que diz que Deus ama os seus filhos e portanto também os disciplina e os corrige. Deus disciplina e corrige todos os que Ele ama, todos os que Ele ama. Ou seja, eu entendo que ser filho de Deus é um privilégio, mas aumenta. Olha aí o que o texto diz, continua. Versículo de número 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem falou que você é filho de Deus? Essa noite. O pastor? Não, eu não consigo fazer isso, queridos. O louvor? Não. Quem testifica para você lá dentro, e quem responde ao Espírito Santo dizendo, você é. Você é. Você é filha, você é filho. Olha que lindo isso. Se Deus testificou ao seu coração, você tem a palavra mais simples do vocabulário para puxar, papaizinho. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que privilégio.
tem um inventário maravilhoso, celestial para mim e para você, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos juntos da sua glória. Irmãos, eu tive a triste experiência de sepultar um ente muito próximo, querido, essa semana, quarta-feira. A minha mãe veio ao óbito na terça-feira, na hora do almoço. Nós fizemos a sua cerimônia fúnebre na quarta-feira, na hora do almoço. Eu agradeço demais essa igreja, como essa igreja mostrou amável, como essa igreja mostrou solidária. Se vocês forem solidários assim com os outros irmãos da igreja, nós estamos realmente de parabéns, porque eu me senti muito amado, muito acolhido, ao ponto de pessoas saírem daqui, lá em Santa Cruz, andar de 200 quilômetros, só para estar ao meu lado nesse momento. Eu me sinto muito honrado por isso. Mas quem esteve lá, e quem me vê aqui essa noite, diz assim, mas será que ele é insensível? Será que ele não sentiu pela sua mãe? Será que ele tinha um mau relacionamento com ela? Não, tinha um ótimo. Aliás, com os meus pais, sempre os honrei. E não há desespero nas minhas palavras. Não há desesperança naquele momento. Há luto, há tristeza, mas não há desespero. Porque essa palavra diz que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se nós participamos do sofrimento nessa terra, e minha mãe participou durante 7 anos lutando contra o câncer, nós participaremos também da sua glória, do outro lado. O que acontece é o seguinte, a maior parte da nossa vida é passada do lado de lá, não do lado de cá. Minha mãe só chegou primeiro, ela só foi antes. Essa é a esperança, essa é a segurança de que ela era filha amada do Pai, e ela tem o direito de os portões celestiais se abrirem e receber, e por toda a eternidade, lá livre de qualquer dor, sofrimento, tratamento, mas nada. Tristeza há, saudade há, mas não há desespero, porque quem é de Deus, quem ama Jesus sabe que a vida, a maior parte dela é gasta na eternidade, não é nesse pequeno espaço de tempo aqui. Aqui eu decido para onde eu vou. Aqui eu decido que memórias vou deixar, qual herança eu vou deixar, que legado eu vou deixar. Eu só tenho a opção de fazer isso nessa terra, mas do lado de lá é que eu vou gastar a minha história, minha existência por toda a eternidade. Por isso olha só o que esse texto diz: Paizinho, o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho, e a eternidade está garantida para mim. Quer presente maior do que esse, irmãos? E a gente com miséria vai pensar assim, eu não vou dar meu dinheiro não, dá dinheiro para a igreja. Está tudo bem, fica no seu bolso, porque não é filho. Quem não é filho não entende o ofertar. Não quero abandonar aquelas amizades, são tão boas para mim, são meus amigos, se eu perder ele, quem é? São maliciosos, são promíscuos, estão te atrapalhando, mas tudo bem. Não é filho, tudo bem, fica com os seus amigos, a gente não vai brigar por causa disso então, Mas você está perdendo a melhor parte, a parte de ser filha, a parte de ser filho, de ter herança, de ter bênção. Como é precioso isso, queridos. Por isso que a adoção, a doutrina da adoção é uma imagem do Deus Pai ampliado. Eu sei que para alguns aqui é difícil ter essa imagem, porque alguns tiveram pai distante, pai carrasco, pai rígido, pai abusador, pai violento. Tiveram as piores imagens de pai nesse mundo. É difícil ouvir essa palavra Deus e Pai na mesma frase. Mas a verdade é que Deus é Pai por excelência. É um Pai diferente dos demais. Ele é o bom Pai. Ele é Pai demais. E uma das palavras mais lindas das Escrituras que nós ministramos nas crianças nesse sábado, e foi um mover de Deus aqui nesse lugar, é a parábola do filho pródigo, que mostra o bom pai. Porque Jesus contou a parábola para afrontar os fariseus, mas ele mostrou o caráter de Deus na parábola. Nessa parábola, o filho mais novo, que somos nós pecadores, pede tudo para gastar. E o filho sai, e de repente ele está no chiqueiro tentando comer lavagem, as pessoas não dão lavagem para ele, ele está com tanta fome, ele está tão desesperado que ele fala, agora eu vou voltar para casa do meu pai. Porque às vezes a gente só cai na consciência de que a gente precisa ser filho quando a gente está longe, e no chiqueiro mesmo. E ele falou, eu vou lá, porque os empregados do meu pai têm isso. Ele foi tentar voltar como empregado, e no meio do caminho ele foi, quando ele estava fazendo a frase, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele foi memorizando o que ele ia falar para o pai, e não deu nem tempo. Quando o pai viu aquele menino voltando, o pai pulou a cerca, pulou o portão, saiu correndo, e abraçou o filho e disse, vem cá filho, e o filho foi falar assim, pai, pequei contra ti. Só falou isso, e o pai não deixou ele falar mais. O pai interrompeu e falou uma palavra para todos os seus empregados, dizendo, vamos logo, servos, depressa, não demorem não, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Esse é o nosso bom pai.
Ele não leva em conta o que nós fizemos no passado. Ele leva em conta a nossa decisão de voltar para Ele. E se você o quer, é suficiente para Ele trocar as suas vestes. Vestes sujas, maltrapilhas, vestes fedendo, de lugares que você foi, andou, visitou e que não deveria nunca ter pisado lá. Mas Deus troca a sua veste, Ele te dá vestes novas. Calçados, porque nessa caminhada você perdeu até os calçados. E quem anda descalço são os escravos. Se você ver as fotos do Brasil, do período de escravidão, você vai ver os senhores e os escravos na mesma foto. Os senhores têm sapatos, os escravos estão sempre descalços. Escravo anda descalço, filho tem sapato, sapato bonito, lustrado. Então você não precisa mais ser escravo. Escravo da mentira, do engano, do pecado, escravo da moralidade, da religiosidade, escravo da aceitação. Você não precisa mais. Você tem sandálias nos seus pés, você tem sapato lustrado pelo próprio Espírito Santo, dizendo: esse é um filho, essa filha. Mas o mais lindo e o mais especial, eu deixei para o final, Deus colocou um anel em seu dedo. Esse anelzinho aqui nós fizemos para cada uma das crianças. Ontem eu sentei aqui e nós tínhamos cerca de 60 crianças aqui dentro e mais umas 20, umas 30 crianças no salão, as menores. Os maiores eu sentei aqui na frente deles e cada um deles veio aqui. Enquanto a gente estava no momento de oração, eu colocava um anel como esse no dedinho deles e dizia o seguinte: você é um filho amado de Deus, nunca se esqueça disso. Você é uma filha amada de Deus, nunca se esqueça disso. Eu fiz isso com essas crianças ontem, elas foram embora com esse anelzinho. Hoje de manhã eu falei: quem está com o anel? Todas estavam aqui. E como é importante ouvir isso, eu queria dizer para vocês essa noite. Talvez você não ouve isso há muito tempo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é criação e criatura de Deus. Mas Deus quer transformar você em filho, em filha. E isso faz toda a diferença. Deus quer colocar um anel em seu dedo, e o anel é a autoridade, é a identidade. Eu tenho uma casa para voltar, eu tenho um lar para morar, e o lar do meu Pai. Esse anel me dá toda a autoridade. A autoridade não vem pelo que eu faço, a autoridade vem de quem eu sou e a quem eu pertenço, e eu pertenço ao meu Pai. Vamos ficar em pé, queridos. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, e eu quero que você entenda a adoção essa noite, porque Deus é o bom, o maravilhoso Pai. E eu quero que você feche os seus olhos para que a gente possa orar juntos nesse momento. Paizinho, como é bom nós estarmos aqui ouvindo essa palavra, Jesus, que nos lembra de quem somos, mas talvez para alguns seja um grande confronto, porque lembra de quem eles ainda não são. E Senhor, eu quero orar para essas pessoas que ainda não são filhos, não são filhas, só são religiosos, só são pessoas que vêm à igreja, só são pessoas que professam uma fé, só são pessoas que têm uma religião, só são pessoas simpatizantes do Evangelho. Eu quero orar por essas pessoas, porque, Pai, se elas forem para a eternidade hoje, elas não vão para o céu. Então, Pai, eu oro que essas pessoas sintam a presença do bom Pai nesse lugar e nunca mais admitam ser menos do que filhas e filhos de Deus. Porque, ó Deus, há um privilégio de quem é, mas há um grande constrangimento de quem ainda não é. E para essas pessoas que eu quero orar, que elas sintam essa noite a alegria de ser filha e ser filho. Elas não precisam batizar o domingo que vem, porque vai ser diferente. Elas vão batizar, elas vão tomar essa atitude, mas primeiro elas precisam receber esse amor do bom Pai que está em suas vidas. Pai, fortalece aqueles que são filhos e filhas, e que essa herança, identidade e privilégio esteja sobre cada vida e cada coração, porque para nós, Pai, que motivo de gratidão para encerrarmos esse culto, sermos filhos e filhas do Senhor. Histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e que nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
Deus. Esse amor é para você. Esse amor é para você. Inexplicável que eu Esse amor é para você. posso falar. Ele te chama. Me chama Ele te chama nessa noite, dizendo: vem, filho. pra ir mais fundo, Ele te chama: vem, filha minha. O seu lugar é na minha mesa. pra ir Não é comendo com os porcos. Não é se sujando na lama desse mundo. Não, não, esse não é o seu lugar. Ele te chama como o bom pai. Ele te chama, ele te chama. és um bom pai. É quem Tu és, é quem tu és, é quem tu és. sou amado por Sinta esse amor. quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Escute esse Deus falando a você. És perfeito em tudo que faz. Obrigado, És Jesus. perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra Antes de cantarmos o Bom Bom Pai para terminarmos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estamos nós. Somos adultos, mas na verdade somos crianças um pouquinho mais crescidas no corpo. Porque o nosso coração ainda precisa desse abraço. O nosso coração ainda precisa dessa segurança. Nosso coração clama por isso, Deus. Por isso, Pai, que o Senhor abrace essa criança que veio aqui essa noite, que tem filhos, já tem filhas, já é vô, já é vó, já está até aposentado, mas ainda é uma criança dependente do seu abraço, do seu amor. Por isso, Pai, fale a cada um de nós e comunique que o Senhor é um bom demais como Pai para nós, e que sejamos filhos e filhas, e que possamos ir para além de imagem, semelhança e criação, sejamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, filhos e filhas amados de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, e não deixe nada roubar isso do seu coração.